webinar. Para vocês que estão chegando agora, eu solicito a vocês que mutem os microfones de vocês. Vai ficar ligado o microfone do palestrante, o professor e mestre Dr. Oswaldo Agripino, tá? E, bem, vamos iniciar, então, mais uma webinar que o Sindicomes ACTC tem a alegria de oferecer para você, associados, entidades que fazem parte desta casa. Hoje, nós abrimos essa webinar com o tema A Importância da Regulação Marítima e Portuária para os Profissionais de Comércio Exterior. Eu sou a Ana Valcher, diretora executiva dessa casa, e trago à mesa para palestrar juntamente conosco o nosso amigo, colega aí de trabalho, o Dr. Oswaldo Agripino de Castro Júnior, sócio da Agripino Ferreira. Ele é especialista, ele é mestre em regulação de transporte e porto, tá? Ele é escritor de diversos livros, um deles que me chamou muito a atenção é o livro de Demurrage, porque ele traz na íntegra, ele traz na raiz, ele é professor do direito marítimo, na IMO também, entre diversos cases aí que ele tem defendido e diversas frentes que ele tem trabalhado. E a importância de trazer esse tema para vocês, telespectadores que estão assistindo essa webinar agora ao vivo e que vai assistir também no nosso canal TV Sindicomes ACTC no YouTube, o fato de trazer um tema de grande relevância para o mercado internacional. Você que atua como importador, exportador, comissária de despacho, agente de carga, co-loader, NVOCC, OTM e despachante aduaneiro, que está aí na frente representando toda essa categoria. Mas conhecer o direito marítimo e o direito portuário é necessário também conhecer dos negócios do seu cliente, ou seja, do business que o seu cliente traz, o que ele faz, o que ele representa. E o que acontece? Alguns executivos precisam entender e compreender como lidar isso junto a uma empresa, tanto de pequeno porte, como de médio porte, como também de grande porte, para que realmente haja uma representação legal que chega a milhões de dólares no mercado. E quando a gente fala, então, de direito marítimo e direito portuário, que são áreas que demandam esse grande valor agregado, é importante entender o valor que causa e que pode ultrapassar os valores de milhões de dólares em prejuízo. Porque há uma confusão que muitos fazem, que a regulação é totalmente diferente da regulamentação. O que significa isso? Há uma natureza jurídica diferente entre esses dois tópicos. O que significa isso, Ana Valcher? A produção disso ela é totalmente distinta. Eu trato a regulação de uma forma diferente e a regulamentação de forma totalmente diferente. Só que nós precisamos entender exatamente os dois tópicos, os dois casos em conjunto. Então, é interessante todos nós termos exatamente o conhecimento dessa distinção e não confundir direito portuário, direito marítimo com direito do consumidor. É totalmente fora da curva, tá? Então, assim, nós abrimos agora, neste momento, essa webinar, trazendo este profissional que detém de muito conhecimento do mercado, para trazer para nós uma webinar diferente. É uma webinar palestra, na qual o mestre, Dr. Oswaldo Agripino, vai fazer uma apresentação de várias importâncias que entra dentro desse tópico numa forma de aula. Então, você que está do outro lado da telinha, tome nota, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, anote tudo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui no seu chat. Nós vamos terminar essa webinar às 17h40, mas vamos procurar responder vocês dentro desse time. Mestre Oswaldo Agripino, eu passo a palavra,
seja muito bem-vindo em nome de todo o corpo diretivo, o presidente desta casa, o doutor Luiz Ramos, e o vice-presidente, o senhor Wilson Brau, nesta casa, que faz aí com muita alegria e te recebe de braços abertos. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Não tem como não me emocionar com este grande mestre. Seja bem-vindo. Bom, Ana Walcher, agradeço aí, boa tarde a todos, eu agradeço aí, primeiro a Deus por estarmos vivos e, né, diante da pandemia e com o privilégio de participar e de aprender com vocês. Agradecer a Ana, agradecer ao presidente Luiz Ramos, ao vice Wilson e a presença de todos aí para trocarmos algumas ideias sobre o que já foi apresentado pela Ana, que apresentou muito bem. Eu posso dizer que muitos advogados e magistrados que atuam no setor e julgam e demandam não conhecem essas particularidades que você colocou aí. Eu vou apresentar aqui, então vou compartilhar aqui a tela da apresentação, não sei se está bom. Deixa eu só colocar aqui acho que agora ficou melhor, né? Ótimo. Então, a Ana já me apresentou aí, e primeiro eu gosto de dizer por que eu estou trabalhando com regulação, me dedico tanto na academia quanto na advocacia, a questão do direito marítimo, do direito portuário, e por que de 15 anos para cá eu comecei a estudar também a regulação setorial. Porque a minha primeira formação é ciências náuticas, eu me formei, entrei na Escola de Oficiais da Marinha Mercante em 81, me formei em 83, oficial de náutica, piloto, e viajei durante 4 anos no longo curso em várias empresas, na Petrobras, na Vale do Rio Doce, navio de container, na linha do Japão, do Far East, né, do Extremo Oriente, fiz 2 viagens com navegação, e nesses 4 anos aí, em várias empresas eu tive a oportunidade de visitar e de operar em 27 países, né, e também operar em 65 portos de vários tipos. Então, assim, meus amigos aí dizem que tem um advogado Nutella e um advogado raiz, né? Na área marítima. Tem muito advogado que atua na área marítima, mas nunca subiu a bordo do navio. Então, fica muito difícil quando se vê diante de uma situação assim né, que exige particularidades e tecnicalidades. E quando isso vai para o direito, fica mais complicado ainda. Então, o meu objetivo aqui, e aí depois desses 4 anos eu fiz direito, né, advoguei no Rio muitos anos, fui fazer o doutorado na Federal em Santa Catarina, fiz o mestrado na PUC, em condicional, a minha turma é da UERJ, e em 1998 eu fui fazer o doutorado na Federal em Direito Constitucional e Direito Comparado, né, Brasil e Estados Unidos, fiquei 1 ano em Stanford, e quando eu voltei para o Brasil, resolvi então morar em Santa Catarina e advogar em Santa Catarina. Então, minha base é lá, nós temos um escritório, já atuava como consultoria, há 5 anos resolvemos criar um escritório lá com um ex-orientando meu de mestrado, então nós atuamos lá e damos aula na Universidade do Vale do Itajaí, desde 2005, no mestrado e no doutorado, onde eu leciono Direito Marítimo, Direito Portuário e Regulação. Então, o meu objetivo aqui é apresentar os principais aspectos jurídicos da regulação do transporte aquaviário e da atividade portuária e sua importância para os profissionais do comércio exterior e da logística. A regulação é um conceito que vem da física e que foi incorporado no modelo de relação do Estado com a economia a partir dos anos 90, quando se fez uma reforma no Estado, né, através ali do ministro Bessa, e que se criou a primeira Agência Nacional de Regulação, que foi a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E depois tivemos várias agências nacionais, a ANTAC foi criada em 2001, a Anatel, se não me engano, em 97. Então, a regulação, então, é um conceito que vem da física e ela é tão importante para a nossa vida que, se nós tirarmos a regulação, é como o ar que está na nossa sala, nós vamos começar a ter um problema de respiração. Né? Nós temos regulação aqui, por exemplo, na energia elétrica, que está dando energia para os equipamentos, ANEEL, nós temos a Anatel, que é de telecomunicações. Amanhã eu vou pegar um avião, eu tenho a ANAC. Se eu for pegar uma rodovia, a NTT. Eu tenho água, Agência Nacional de Águas. Quem tem plano de saúde
é a ANS, né? Se tem algum alimento, precisa de quê? De ter a regulação social da Anvisa. Enfim, toda a nossa vida ela está regulada por alguma agência reguladora nacional. E a produção normativa dessas agências se dá através de regulamentos, de normas. E aí há uma diferença. A regulação é um modelo de intervenção do Estado na atividade econômica, na atividade social, né? Você tem uma Anvisa, regulação social. Se eu tenho um ANTAC, eu tenho um pouco social. Se eu vou falar de regulação de transporte marítimo, de modicidade nos preços, no serviço, eu estou falando de regulação econômica. Se eu falo de defesa da concorrência, regulação econômica. Então, eu tenho esse modelo de conceito e a regulação, como as relações são complexas, dinâmicas, é uma regulação técnica que muitas vezes demanda a solução de problemas complexos. Por exemplo, a regulação que a Anvisa fez há um tempo atrás para regular, para criar uma norma com relação à embalagem de alimentos, teve mais de 7.000 contribuições. Então, através da análise de impacto regulatório, então tem várias ferramentas para facilitar a tomada de decisão de um regulador setorial para que haja uma segurança jurídica, né, um bem-estar social e interesse público. Então, meu objetivo é esse. E aí tem alguns problemas. Os usuários brasileiros pagam um dos maiores custos logísticos do mundo, isso afeta a nossa atividade também, né, como prestador de serviço. Eu sou prestador de serviço, mas eles são usuários. A inexistência de uma regulação econômica eficaz, ela é débil, porque esse modelo ainda não está ainda incorporado na maior parte, né, dos prestadores de serviço e até mesmo dos usuários. Nós temos aí um aumento da concentração do mercado para quem trabalha no container e com terminais de containers. Hoje nós temos no Brasil e no mundo, nós temos aí 3, 4 empresas que detêm mais de 60% do transporte marítimo de container. Né? De certa forma, há evidências aí de oligopólio. E eles estão verticalizando toda a cadeia logística, né? Comprando terminais. No Brasil, hoje, mais de 50% da movimentação portuária de containers está nas mãos de armadores, que é legítima, precisa ter uma regulação. O judiciário não está capacitado para julgar essas demandas que são complexas. Eu não estou dizendo que os juízes são desqualificados, nossos magistrados, alguns reguladores são muito qualificados, passaram por um concurso difícil, mas não têm vivência de chão de fábrica. Vivência raiz da operação portuária, como, por exemplo, um despachante aduaneiro que conhece muito mais o direito aduaneiro, né, de chão de fábrica, raiz, do que um procurador da Fazenda Nacional, com todo respeito, e muitos magistrados, porque eles não tiveram isso na sua graduação, geralmente não caem em concurso público, então, se não tem uma capacitação técnica específica do tribunal, eles não vão aprender e vai ter dificuldade na interpretação e aplicação dessas normas. Então, veja bem aqui, eu estou dizendo que o judiciário é qualificado, mas ele não está capacitado, assim como eu não estou capacitado para atuar numa causa de direito nuclear. Né? Então, assim, cada um no seu quadrado. Eu posso até querer entrar nesse setor, mas eu preciso ter uma qualificação, uma capacitação. E isso faz com que haja um risco de judicialização com a coordenação de operadores do comércio exterior. E eu vou dar como exemplo aí, quem é despachante aduaneiro, né? Me cite um despachante aduaneiro que não conhece um despachante aduaneiro que teve uma penhora online, né, de demurrage, de container, que ele não tem nada a ver. Olha aí, o Alexandre já levantou a mão, a Ana também. Então, só quem passou por isso, né? Então, isso é o quê? É uma disfuncionalidade. O Estado tem que dar resposta para isso, porque o despachante aduaneiro, o agente intermediário, né, NVOC6 também tendo o mesmo problema na sua relação com o armador, né? E às vezes sendo demandado pelo armador, pelo usuário, e ele não tem nada a ver, porque a responsabilidade é do armador, uma multa da Anvisa em cima de um agente que não é do mesmo grupo econômico daquele navio. Então, são vários problemas e que, se você não está atento a isso, você vai ter problema, vai ter insônia, né? Então, isso e risco aí. Então, eu estou dando um exemplo aí que o Alexandre ele já se manifestou. Então, esse é o problema que nós encontramos aí
quando um operador do comércio exterior, e aqui, né, ou um agente, ao receber uma informação, uma citação, uma intimação, ou quando ele já vê lá que aquele vem no extrato da conta lá, ele vê que aquele dinheiro lá dos clientes que estavam depositados para pagar contas das operações, despesas, para depois serem, né, comprovadas, aquilo ali já, pelo menos durante algum momento, vai ficar à disposição da justiça, né, do Poder Judiciário. Então, eu acho nada como uma foto, né, para mostrar como a vida como ela é. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que haja essa percepção da regulação e que haja um equilíbrio. Ninguém aqui é contra, por exemplo, a cobrança de armazenagem, cobrança de demurge. O problema é cobrar de quem não tem responsabilidade e, mesmo de quem tem responsabilidade, cobrar valores abusivos. Como, por exemplo, uma demurge que eu tive de R$1.600.000, né, de 3 containers Reefer que vieram desligados, né, e que a responsabilidade toda, né, o valor do frete foi €4.000, o valor da carga R$40.000 e a demurge de R$1,5 milhão. Quer dizer, então isso não faz sentido. Então, isso precisa ter o quê? O braço do Estado regulando, produzindo normas, e fiscalizando os maus prestadores de serviços, né, punindo, dando advertência, adjudicando conflitos, resolvendo os conflitos, porque esses conflitos, no modelo norte-americano, eles são resolvidos pela própria agência reguladora. No caso da Federal Maritime Commission, no meu pós-doutorado, eu fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos, eu comparei o modelo da Federal Maritime Commission, que é a ANTAC dos Estados Unidos, com a ANTAC do Brasil. E fiquei lá 1 ano e um pouquinho, voltei em 2008 e 2009, publiquei um livro. E desde então eu tenho feito aí, né, uma pregação, né, de chancho pança, né, de tentar fazer, né, com que haja pelo menos um ajuste. Nós não precisamos copiar o modelo chinês, não precisamos copiar o modelo da União Europeia, modelo inglês, modelo norte-americano, mas temos que ver esses países que estão mais avançados na interpretação e aplicação desse modelo. E esse equilíbrio aí é maior, é mais eficaz lá do que aqui. Aí eu vou passar um pouquinho isso aqui, né? Aí um roteiro da nossa fala aqui, uma navegação aí com segurança jurídica, ali tem um profissional que é o prático, tem um casco sobrado ali, se esse comandante ele não conhece, né, ele nunca operou, ele vai ter algum problema ao demandar esse canal, né? Eu viajei, aí, como já falei, 4 anos, quando você vai para um país e que você está entrando no porto e sem prático, com radar, às vezes com neblina, e quando chega o prático no passadiço, o olhar do piloto e do comandante é um olhar de alívio. Chegou alguém aqui que vai ajudar a resolver esse problema de fazer essa manobra. Então, eu tenho aqui um sumário, um breve histórico, né, da atuação, falar um pouquinho sobre regulação setorial independente, que é essa regulação que é feita sobre o mercado regulado, né, tanto os prestadores de serviço quanto os usuários. Os usuários também deveriam ter e têm a incidência, é possível ter algum tipo de sanção, né, isso aí é só uma questão de discutir, e caminhos. Então, aqui o nosso problema, eu já falei um pouquinho lá, é uma insegurança jurídica nas operações logísticas de comércio exterior. E veja bem, infraestrutura é uma coisa, logística é outra coisa. A infraestrutura ela tem que ser proporcionada e prestada e exigida para que esse serviço seja adequado, né, pelo Estado. Aí são as agências reguladoras. Para que haja logística. A logística é a ciência que tem como objeto, né, estudar o fluxo da carga das pessoas em movimento, a armazenagem. Então, quando eu vim de Santa Catarina, estou em Belo Horizonte aqui, eu fiz a minha logística. Né? Até para eu pegar um táxi aqui, um Uber, eu tenho que fazer, para ir para os lugares, eu tenho que fazer a logística. Então, quem faz a logística é a iniciativa privada. São as pessoas, são as empresas. Como? Através de infraestrutura, que tem que ser adequada e proporcionada, fiscalizada pelo Estado. No nosso setor, né, nos transportes e portos, nós temos uma agência reguladora específica nacional, que é a ANTAC, para cuidar do transporte aquaviário, e portos.
organizados, e os TUPs, que são as instalações portuárias. Eu tenho a NTT, que é Rodovia, Ferrovia e Dutos, e eu tenho a ANAC. Então, eu tenho 3 agências nacionais para cuidar de 4, 5 modais. Nos Estados Unidos, lá existe uma agência reguladora nacional, uma commission, né, com 3 ou 5 diretores, cada uma para cuidar de um modal. A NTT aqui nos Estados Unidos seriam 2. Tem uma específica de ferrovia e outra específica para rodovia. Em 1865, eu estudei muito a história do direito de transporte, porque a regulação ela bebeu muito do transporte da navegação a vapor e do monopólio das empresas de transporte ferroviário. Em 1865, na época da Guerra Civil norte-americana, eles já tinham quase 70 mil milhas integrando todos os Estados Unidos. 1865. Eles já tinham mais milhas de ferrovia do que nós temos hoje. Né, com risco de ineficiência e condenação de prestadores de serviço decorrente, em parte, né, ignorância, né, do desconhecimento das características e dos limites das possibilidades do que se pode fazer numa agência reguladora por grande parte desses operadores. Eu não estou generalizando, mas eu posso dizer que mais de 90% ainda não sabe para que serve uma agência reguladora, principalmente no nosso setor. Especialmente, né, os usuários e grande parcela dos prestadores de serviços de pequeno e médio porte. Os grandes não, os armadores, os terminais, eles têm mais, porque é o negócio deles. Eles operam mediante relação contratual, por outorgas. Então, o negócio deles é prestar serviço. O negócio do importador, do exportador, de um cliente nosso, não é prestar serviço portuário marítimo, é comprar e vender. Os nossos clientes estão preocupados em fazer comércio exterior. E muitas vezes delegam para um despachante e para um agente intermediário que não tem essa percepção. Por isso que essa conversa aqui pode ser boa para reduzir, né, essa assimetria de informação. Né? E aí nós temos lá um escritório já há 5 anos, embora eu advogue há quase 30, dei muita consultoria, resolvi montar um escritório no meio lá de Itajaí, né, porque os clientes estão todos lá, e nós temos ali a segunda movimentação portuária do Brasil. E desde 2003, 2004, eu tenho produzido, junto com os meus orientandos, né, mês passado, foi a 37ª dissertação de mestrado que eu orientei. Né? A maior parte deles já produziu livros, então fico muito feliz com o trabalho que nós estamos fazendo lá desde 2004, 2005. E aí, como é que eu cheguei na regulação? Eu dava um semestre de direito marítimo e um semestre de direito portuário no mestrado. E via que muitos problemas que eu estava ali discutindo com os alunos, advogados, juízes, auditores, eles tinham uma causa que era uma omissão do regulador. Porque em 2001 foi criado a ANTAC, e eu vi que tinha uma lacuna ali regulatória, normativa, que não tinha sido explorada. Aí eu comecei a lecionar, todo semestre virou o direito marítimo e portuário, ficava dentro, assim como o direito do mar, ele ficava dentro da regulação. Por quê? Hoje, um contrato de transporte marítimo ele não tem mais aquela retórica de ser um contrato eminentemente privado, de autonomia. A partir da Constituição de 88, esses contratos privados eles vêm tendo uma incidência do que está na Constituição, que se chama função social dos contratos. Então, vem havendo uma constitucionalização a partir de 1988. O direito civil vem sido, de certa forma, constitucionalizado. Com a criação da ANTAC em 2001, aquele contrato de transporte, que é um contrato que sofre, ele não é mais privado, ele passa a ser público/privado. A demurragem, a armazenagem portuária, então tem essa percepção do público, e quem é que tem que regular isso? É a agência. Né? Aqui está esse segundo livro aqui, tem um prefácio lá do professor Ashley Brown, que eu peguei 22 elementos determinantes da agência reguladora Federal Maritime Commission nos Estados Unidos, que tem muito mais experiência com a ANTAC, e vi ali um enorme abismo, um hiato muito grande. Por exemplo, lá tem o Código de Direitos e Deveres dos usuários, do transportador marítimo, dos agentes, e aqui não tinha. Então, quando eu voltei de lá, eu vim com algumas ideias que eu estou tentando, não é ideal que nós temos conseguido, mas temos feito um movimento aí para que haja um equilíbrio maior nas operações do setor.
Aí também sempre vinculando com o portuário, né? Publiquei um capítulo também nesse manual, o de demurge aí que a Ana leu, né? E agora tem um novo que está pronto, deve ser, eu já fiz a revisão, já aprovei a capa, são 15 capítulos, é a Constituição, Tributação e Aduana no Transporte Marítimo na Atividade Portuária. Por quê? Porque se há um problema no desembaraço aduaneiro, na importação, e não tem um tratamento adequado do despachante, do agente, em relação à armazenagem, em relação à demurge, aquele direito aduaneiro ele vai criar um problema de direito marítimo e de direito portuário. Então, por isso que eu tentei juntar aí vários professores, doutores, mestres, auditores, e dar várias percepções para tentar fazer com que os magistrados, os advogados, eles tenham essa interface, né, do direito marítimo, do direito portuário e do direito aduaneiro. Tá? E aí, o conceito de regulação setorial. Né? No direito, eu tenho que ter os conceitos. Então, o direito ele é polissêmico, né? Os conceitos são polissêmicos. Então, esse é o meu conceito agora, nesse momento. Ele é diferente do que eu tinha 1 ano atrás e diferente do que eu tinha 10 anos atrás. Então, conceito de regulação é o conjunto de medidas legislativas, administrativas e criadas pelos usuários e prestadores de serviço dos setores de transporte aquaviário e portuário, com fundamento na Constituição, que é a lei principal do Brasil, e especialmente depois dos tratados e convenções ratificados pelo Brasil e do marco regulatório setorial sob coordenação das diretrizes do Ministério da Infraestrutura, implementadas pelo Conselho da Autoridade Portuária dentro do Porto Organizário, e isso é o ideal, né? E controle do Legislativo, através das suas comissões, né? Em cima dos reguladores, que determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, visando a eficácia do interesse público na logística de transporte. Tá? Então, esse é o meu conceito. E aqui eu tenho as disciplinas jurídicas. Né? E muita gente confunde, né? Direito marítimo com direito do mar. Por exemplo, o direito marítimo, e uma disciplina para ser disciplina, isso tem que ficar claro antes de nós começarmos a falar, e já estamos um pouquinho adiantados. O direito marítimo, uma disciplina jurídica, ela tem 3 características. Ela tem um objeto, que seria para que serve, fontes do direito próprias, específicas e características principais. Então, se eu for falar de direito constitucional, qual é o objeto do direito constitucional? É regulamentar as relações jurídicas que se dão na Constituição e a partir da Constituição Federal. Quais são as fontes? Olha, as fontes do direito constitucional são aquelas fontes que os operadores, quem interpreta e aplica, utiliza. Aí eu tenho as decisões a primeira é a Constituição Federal, né? Norma. Depois eu tenho as decisões da Suprema Corte, que são os precedentes, a jurisprudência. E depois eu tenho a doutrina, que é o que os constitucionalistas dizem, escrevem. E no direito do marítimo, o direito marítimo ele tem como objeto a regulamentar as relações jurídicas que se dão no navio e a partir do navio. Então, se eu for falar de contrato de transporte marítimo, que é aquilo que é evidenciado por um bill of lading, né? Que evidencia que uma determinada carga foi embarcada, né, por um embarcador no navio X, no porto tal, tem determinadas características, vai ser entregue a um consignatário, né, tem lá um destinatário, né, no armador. Então, aquilo ali evidencia, né, que é o quê? Um contrato de transporte marítimo, que é diferente de contrato de afretamento, que aí já é um contrato de utilização, entre aspas, de locação de uma embarcação. E aí, se tiver uma avaria, o que vai se aplicar? É o direito marítimo. E o direito do mar? O direito do mar ele já é diferente, ele tem como objeto as relações jurídicas que se dão no mar, é um direito público. Se eu for falar de plataforma continental, de zona contígua, né, de mar territorial, que são 12 milhas, zona contígua até 24 milhas, né? Zona econômica exclusiva vai de 12 a 200, eu estou falando de direito do mar. Aí eu tenho uma Convenção Internacional de Direito do Mar, que aí são as fontes, que é a Convenção de Montego Bay, que o Brasil ratificou. Eu tenho as decisões do Tribunal Internacional do Mar, que está lá em Hamburgo, que somente os estados que ratificaram a Convenção podem ser os autores das denúncias lá. Eu tenho a jurisprudência, que são especialistas em direito do mar. Eu tenho direito à navegação marítima, que aí já tem a ver com a segurança da navegação marítima, tem a ver com a lei de segurança do tráfego aquaviário,
né, com a jurisdição do Tribunal Marítimo, que é julgar os acidentes e falhas da navegação. Eu tenho direito aeronáutico, aí já é ligado à aviação civil, né, o Código Brasileiro de Aeronáutica, os contratos de transporte aéreo. Eu tenho direito portuário, que tem como objeto as relações jurídicas que se dão no porto e a partir do porto. Então, por exemplo, um contrato de armazenagem, um outorga para um terminal TUP, né? A questão do serviço adequado. E quais são as fontes? A Lei 12.115, as resoluções da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, assim como de direito marítimo, né? O direito aduaneiro já tem como objeto as relações que têm a ver com desembaraço aduaneiro, tanto na importação quanto na exportação. Quais são as normas? Aí eu tenho o regulamento aduaneiro, eu tenho as convenções internacionais que o Brasil ratificou, eu tenho as instruções normativas da aduana, e eu tenho o direito regulatório, que ele trabalha com transporte marítimo e com a atividade portuária, que aí eu já tenho, né, como fonte principal a Lei 10.233, que é o ANTAC, Direito Internacional Público, né, que aí, para atuar nessa área, eu tenho que ter um conhecimento tanto de direito internacional público, porque tem uma quantidade muito grande de convenções internacionais, aí o direito das convenções, assim como do direito internacional privado, né, que trata dos contratos, né, e qual é a legislação que vai se aplicar a um contrato, né, de compra e venda internacional, que aí eu tenho, quais são as convenções, eu tenho a Convenção das Nações Unidas, que trata da convenção da regulamentação dos direitos e deveres, né, numa compra e venda entre seller e buyer, que o Brasil só veio aderir em 2014, 34 anos depois da criação da convenção. Então, essas disciplinas aqui, a maior parte dos profissionais, eles confundem, né? Então, se eu tenho lá uma carga que está num container, e esse container, ao ser içado por um equipamento do navio, operado por um estivador, esse container ele cai no navio, mata um tripulante ou alguém, e pelo fato de ter caído do navio, é direito marítimo ou direito portuário? Não necessariamente, aí tem que ser feita uma perícia. E se identificar que foi relacionado ao porto, não vai ter nada de direito marítimo, vai ser direito portuário. Muda a legislação, e aí os juízes confundem, e fica muito complicado atuar se você não tem o básico. Então, aqui é um pouquinho do básico, né? Uma jurisprudência, uma decisão do Tribunal Marítimo, que aí é direito da navegação marítima com direito, um pouco de direito marítimo. Um processo de 99, e isso aí é muito comum. Navio tanque Cantagalo, avaria no sistema de sustentação da baleeira, provocando a sua queda ao mar, com danos severos à sua estrutura e ferimentos em 2 oficiais que operavam em seu interior quando era içada para a bordo após teste flutuante. Agora, aqui é que vem o problema. Rompimento do tornel que servia para unir o olhar da Catarina, do braço de vante do Tuco, a manilha do arganel de proa da baleeira. Então, isso é usado num processo judicial de indenização. Como é que o juiz vai entender isso? E mesmo no Tribunal Marítimo. Então, eu estou colocando aí a questão da especialização. E no nosso setor, aí nós temos as agências especializadas, né, que não fui eu que criei, foi o Estado brasileiro, o Executivo junto com o Legislativo. Uma agência, então, ela é criada para intervir num determinado setor que o Estado entende que é relevante, mas que não tem recurso público. E aí eu tenho que ter as empresas lá prestando serviço para os usuários, né, ou consumidores. Então, se cria uma agência, e essa agência ela tem as funções de produzir normas, função normativa, função de fiscalização, punição, resolver conflito, fomentar o diálogo, né? Ela tem uma função também de redistribuição de riqueza, né? Aí já é uma coisa mais complexa, mas, basicamente, uma agência é isso, né? O nosso Código Comercial é de 1850, ainda trata da regulamentação de navegação com navios à vela, né? Tem uma punição de uma multa para um comandante, né? Tem um artigo lá, que eu até, às vezes, brinco com meus alunos, que diz que o comandante será punido se seduzir marinheiro de outro navio. Quer dizer, essa sedução era o quê? Era contratar o marinheiro
de outro navio. Não havia ainda a lei de defesa da concorrência, mas isso era uma prática desleal do mercado. E aí eu tenho aí a agência reguladora, que no nosso caso é a ANTAC, os poderes que ela possui estão lá, precisam ser trabalhados, interpretados, porque se depender do Congresso Nacional, não vão ter norma suficiente para regular o setor. Né? Regular através de quê? De atos normativos, de resoluções, através de quê? De regulamentação. Aí eu tenho um marco regulatório, essas agências elas estão agora com a Lei Geral das Agências Reguladoras, mas antes disso algumas já implementavam audiências públicas, o uso da análise de impacto regulatório, né, é um método de escuta para que essa norma ela tenha um grau de tecnicidade maior. Né? Por exemplo, na União Europeia, nenhum projeto de lei do Parlamento Europeu é iniciado sem análise de impacto regulatório. Né? Aqui nós fazemos normas porque lá você tem um grupo que, no momento, quer fazer uma norma e depois não tem um controle que essa norma cumpriu a função social dela. E agora a Lei Geral das Agências tem análise de resultado regulatório. Né? Essa lei geral é muito importante, né? Eu estou aqui só citando alguns conceitos, e tem a Lei de Liberdade Econômica. Então, o que o regulador tem que fazer no Brasil, e qualquer setor regulado? Ele tem que proporcionar a função, a infraestrutura, no caso aqui o transporte aquaviário e a atividade portuária, garantir a livre iniciativa, né? A liberdade de preço, de um lado. E, do outro lado, eu tenho que defender o serviço adequado do usuário. Tecnicamente, esse negócio de não pagar, temos que analisar. A questão muito passa pela questão do abuso, né, das assimetrias de informação. Então, eu tenho um triângulo, no caso aqui do transporte aquaviário e portuário, eu tenho a ANTAC no meio, eu tenho aqui a indústria regulada, que são os armadores, são os terminais outorgados, né? Eu tenho aqui os usuários, e em cima eu tenho o Ministério da Infraestrutura. Eu tenho uma agência aqui que tem que ouvir todo mundo, interpretar em função do interesse público. Então, o modelo é um modelo muito bom, mas precisa ter educação, precisa ter cultura. Eu digo que é o motor de Porsche, né, dentro da mentalidade ainda, que é uma mentalidade ainda muito defasada das possibilidades que uma agência tem. Aí o nosso modelo é um modelo de apurar o problema, aceitar a denúncia depois que tiver, ela não atua muito antes, isso é um problema, tem um custo. Já falei da concentração e da verticalização, né? Nós temos aí, por exemplo, Santos, nós temos aí três terminais que tem um IHH de mais de 4.000 pontos. Né? O máximo é 1.500, então o IHH é um índice que mede, que o CAD, a Divisão de Títulos dos Estados Unidos, mede, né, o poder que uma empresa ou mais empresas, prestadora de serviço ou fornecedora de produto, tem num dado mercado relevante. Então, isso aí é um problema. Né? Inexistência de regulação econômica e fiscais e a questão do poder dissuasório. E as assimetrias de informação, de representação. Né? Muitos aqui jogam um jogo e dentro de uma regra do jogo que não foi combinada antes, ou foi combinada por outro, que fez a norma, e muitas vezes o hábito do jogo, quando tem um conflito, um problema, ele só viu a parte que fez a norma, e aí muita gente acha que os normativos são ineficazes. Eu já falei do caso do IHH, que aí é uma questão de defesa da concorrência, e isso faz com que nós tenhamos aí, na média, isso foi um trabalho da Usuporte, pegando vários dados, né, e com base também na metodologia ali do Banco Mundial, o custo, né, de uma importação de um contêiner, a média no Brasil, $2.500. Tem, né, esse caso aí que eu falei da demurra de 1,5 milhão, né? Imagina, dá mais de $100.000 por contêiner. Então, a média é essa aí. Né? Em outros países, a Itália é 1.500. Se for na China, é claro que tem um problema de escala, ali $500 e poucos. E aí nós temos também notas muito ruins, né, de prestadores, né, de executivos que operam em portos do mundo, numa escala de 1 a 7, o Brasil tem nota 2,7. Isso é dado do Banco Mundial. Tá? Na América do Sul, nós estamos atrás, com 2,7, do Paraguai, da Argentina, Colômbia, Peru e Chile. A Holanda é o país que teve a maior nota. Tá? E em qualidade também de infraestrutura, nós estamos muito atrás. Caminhos, então, aí já para concluir, nós temos que ter o conhecimento do que uma agência reguladora pode fazer para defender o nosso negócio,
e o nosso negócio, no meu caso também, abrange o negócio do meu cliente, tá? Uma atuação preventiva e não repressiva, ex post, isso tem causado muito problema, e quando vai para o judiciário ainda fica mais problemático ainda. A importância do associativismo, né? Como vocês têm aí um sindicato e associação, isso é importante. O nível, porque, veja bem, eu digo sempre, né? Nós temos, cada um, direito de ter a nossa opinião, mas eu não tenho o direito de não mudar a minha opinião, eu tenho o dever de mudar a minha opinião se eu tenho evidência técnica e científica que me diga que é o contrário, ou seja, eu não posso ir mudar os fatos, né? A opinião, nós temos direito, assim como, né, em políticas públicas, em normas. Então, a AIR e a RR aumenta o nível da régua da regulação. Outra possibilidade também, caminhos, né? Tentar sempre o acordo, a negociação, né? Evitar levar para órgão público e para o judiciário não é o melhor caminho. Atuar preventivamente, medidas administrativas e o último local para ir ao judiciário. O nosso judiciário está falido. O meu doutorado foi sobre judiciário brasileiro comparado ao norte-americano. Eu publiquei um livro sobre isso, né? E ali tem um pouquinho de regulação também, mas nós não temos condição, com o nível de litigiosidade que nós temos, né, com mais de 100 milhões de processos, resolver isso com 18 mil magistrados. É uma quantidade muito grande, é uma média de mais de 6 mil processos para cada juiz. Na Alemanha, para cada 300 processos numa vara com juiz, automaticamente se cria outra vara. A qualidade é muito ruim, né? E não é porque os magistrados não gostam de trabalhar e não gostam de estudar, é que eles não têm tempo, né? Vocês que atuam aí no Brasil inteiro, Tribunal de Justiça, uma sessão no TJ, julgar 150 processos por 3 desembargadores, é praticamente impossível você ter uma prestação jurisdicional, uma justiça adequada, né? Então, para isso, tem as agências reguladoras que elas podem avançar mais nisso. Ação junto aos órgãos reguladores de controle e regulação responsiva. Nós temos o CAD, nós temos o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, inclusive, em cima da Receita Federal, porque eu vejo muita gente discutindo, aí fica que a Receita... se tem um problema que está afetando uma categoria, vocês têm que esgotar, fazer estudo técnico, exigir que o órgão competente, a Receita, qualquer outro, resolva. Não resolveu, verificar se há possibilidade de buscar os órgãos de controle. É claro que, para ir para os órgãos de controle, já tem que ter esgotado e tem que ter uma decisão desse órgão que teria competência imediata para fazer essa regulação e não fez, então aí vai para o TCU. Muitas das medidas que a ANTAC está tomando agora, essas tomadas de subsídio em relação ao THC, em relação a cobranças extra-frete, e a própria limitação da abusividade da demurge, foram processos que nós tivemos na ANTAC, levamos para o TCU, e o TCU agora determinou que a ANTAC colocasse na agenda regulatória, então ela agora está começando a entrar nessa área, que é a área marítima. Então, os métodos adequados e assessoria especializada. Buscar a segurança jurídica e eficiência na operação, isso vai proporcionar serviço adequado, né? Nós precisamos trazer um ambiente de negócio do nosso comércio exterior, que, em grande parte, está ainda na primeira metade do século XX para a primeira metade do século XXI, né? Nós temos condição de mudar essa mentalidade, ainda que está um pouco, né? Não percebe isso tem a ver com a educação, é uma série de fatores, né? Deixar de fazer puxadinho jurídico, gambiarra jurídica, insegurança jurídica, né? Aí eu coloquei um post ali sem gambiarra. E muito obrigado aí pela atenção e a participação. E nós ficamos aí à disposição, já convidando vocês para um congresso que nós vamos fazer lá em Santa Catarina, já é o 9º, Congresso Nacional das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Nós fizemos o primeiro lá, foi uma ideia nossa, em 2012, e agora nós estamos voltando, né, novamente a Santa Catarina. E fico aí à disposição, estamos lá em Santa Catarina, se precisar de alguma coisa. Agradeço aí, fica à disposição, Ana, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, crítica, estamos aqui para aprender. Olha, as pessoas que estão aqui na live, ninguém fez pergunta nenhuma, então eu acredito que foi mais do que esclarecedor, né? Porque
falar com o mestre Agripino, a todo momento a gente está tendo aulas e aulas e mais aula, né? Isso é muito interessante. E assim, eu agradeço porque o mestre acabou até trazendo coisas a mais, né, do que a gente tinha até conversado, mas falando sobre tanto o direito portuário, o direito marítimo, o direito do mar, o estudo de caso também, né, relatando aí questões que há a particularidade, a mudança do enquadramento jurídico portuário e a mudança do enquadramento jurídico marítimo, que acredito que ficou extremamente claro para quem está assistindo agora e quem vai assistir depois. E o interessante, né, mestre, é que ao pesquisar sobre tanto a questão marítima, hoje no Brasil nós temos assim muitas agências, né, marítimas, e São Paulo e Rio de Janeiro eles têm o maior número de agências marítimas que atende, né, o serviço tanto ao proprietário do navio como aos terminais de cargas, os coloader, o NVACC, o agente de carga, o importador, exportador, a comissária de despacho e o despachante. E, assim, tem uns dados, tá, da Companhia Nacional de Abastecimento, que eles relatam exatamente o crescimento do setor portuário no Brasil, que mesmo ele não tendo tido um crescimento excessivo ao esperado para os projetos do ano de 2019 e 2020, mas ele tem representado aí uma grandeza econômica para o Brasil, que continua aí com as taxas, né, de alto crescimento dentro da navegação, e teve um registro de alta de 11,3% da movimentação entre o mês de janeiro e o mês de abril. E a projeção de crescimento do mês de maio ao mês de julho também, que foi acima daquilo que foi esperado, mesmo com o cenário que nós estamos vivendo de pandemia, crise, cobranças, adequações, vários terminais que tiveram que fazer uma série de adequações. E dentro disso, os setores que ganharam, vem ganhando cada vez mais a proporção, é o agronegócio, que aumentou a sua exportação pelos portos do país, que representou aí 697 bilhões de reais junto ao Ministério da Agricultura. Esses são dados exatamente de janeiro até o mês de abril, ainda não foi divulgado o total até o momento, mas eles já estão falando de um ciclo que aumentou a questão da safra de grãos, e na qual nós chegamos exatamente no mês de julho de 2020 a 250 milhões de dólares em tonelada transportada. Então, às vezes, as pessoas acham que não entender do direito portuário e direito marítimo é irrelevante. Eu deixo para depois, Ana, eu vejo isso depois, isso é um erro muito grave de muitos eu costumo usuários. dizer que o comércio exterior, tá? 80% a 82% do comércio exterior do mundo é feito por navios. E eu até brinco, né, que Deus deve ter sido armador, porque ele dividiu, ele colocou 75% de água no globo e colocou alimentos de um lado, muito longe, e pessoas precisando comer do outro lado. E o mar no meio, quer dizer, vai precisar de porto e vai precisar de navio. Não tem como eu vender 100 mil toneladas de soja para a China e salvar num PDF e mandar por e-mail. Aquilo vai precisar entrar num trem, num caminhão, né? Vai ter que chegar num porto, embarcar no navio, tem problema no embarque, né? Problema de falta de carga, problema de avaria, problema de porto, problema aduaneiro, tem a tempestade. Então, são diversos fatores que fazem com que uma operação de compra e venda internacional ela tem que ter muito cuidado e várias operações. E o usuário, o importador, exportador, só quer 3 coisas. No Porto de Santos, no Porto de Nova York, no Porto de Xangai. Que a carga chegue no prazo acordado ou próximo dele, no local designado, sem avarias e pagando um preço justo. É só isso, mas esse só isso é muito complexo, porque você tem os órgãos intervenientes,
né? Tem os órgãos anuentes, muita gente que não conhece, que não tem vivência. Nós temos no Brasil uma receita, uma aduana que não é aduana, com algumas exceções, por óbvio, mas que ela tem uma mentalidade fiscalista. Isso é típico de país subdesenvolvido. País desenvolvido, aduana, Receita Federal, fiscalização de tributos é outra praia, outros profissionais, aqui está tudo embolado. E vai para um juiz federal que ele não tem expertise, ele não tem a capacitação, então ele vai julgar aquilo que a Receita, a Procuradoria da Fazenda vai determinar. Eu vejo lá em Santa Catarina, em vários lugares. Quando ele começa a aprender direito aduaneiro, que ele começa a ver que os advogados estavam certos, começa a conversar, aí ele é transferido, vem um outro, né, substituto, e começa tudo de novo. Né? Nós já tivemos pena de perdimento há uns 12 anos lá em Itajaí, de carga que veio navio na cabotagem. Pena de perdimento em carga de cabotagem. Quer dizer, teve que ir para o TRF4, calção. Quer dizer, essa empresa ela nunca mais vai operar na cabotagem, ela vai mandar tudo para o caminhão. Então, é isso que a carga, os profissionais, agentes, despachantes, eles têm que cuidar do ambiente de negócio do seu cliente. E o recado que eu dou assim, estudem, acreditem na regulação. Tá? Tem as agências, hoje nós temos mais de 70 agências reguladoras no Brasil, estaduais, distritais, municipais. A solução pode estar ali. Não vai ser perfeito, porque o mercado é imperfeito, o regulador é imperfeito, mas vai ser muito melhor do que deixar isso no legislativo, deixar isso para o judiciário. Né? Eu posso, como diz, resolver o problema na origem. Melhor. Tá? Então, era esse o meu recado. Ficamos aí à disposição, Ana. E se precisar tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Nós estamos aqui com o vice-presidente da Casa do Sindicomes ACTC, o senhor Wilson Brau, e temos também o nosso diretor, o senhor Reginaldo. Eu gostaria de perguntar para eles se eles têm alguma coisa a perguntar, a questionar, a adicionar, né? Porque eles têm muito conhecimento. Então, o senhor Wilson Brau acabou de ligar a câmera dele. Pode ligar o microfone para a gente poder te ouvir. O Reginaldo também está aqui com a câmera ligada. Fiquem à vontade, assim, para quem não conhece, tá? O senhor Wilson Brau, só repetindo de novo, é o nosso vice-presidente daqui do Sindicomes ACTC, e o Reginaldo também faz parte do grupo de diretores aqui do Sindicomes ACTC. Eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente. Seja bem-vindo, vice-presidente. Dessa vez o Reginaldo começa. Reginaldo, é com você a peteca. Boa tarde, Reginaldo. A gente não está te ouvindo. Só ligar o som, Reginaldo. Acho que você tem que aumentar o som. Tem um amigo meu aí que é o professor Guilherme Braga, que é lá da... Acho que é o professor Guilherme, doutor, ele é engenheiro lá pela Federal do Rio Grande do Sul, e é professor da Universidade de Caxias do Sul. Ah, não, eu pensei que fosse o Guilherme, não. Né? Ele é porque eu mandei para ele, eu não sei se ele está por aí, mas ele de vez em quando aparece aí. Desculpe. Imagina, o Guilherme Braga, ele é do canal Profissionais de Comércio Exterior e do canal Despachantes Aduaneiros São Paulo, ótimo, que está num total de quase 3.000 seguidores. Ótimo, muito bom. Reginaldo, tua vez. Você tem que desbloquear o microfone. Olha no canto esquerdo. A gente não está saindo o som dele. Então nós vamos aprender leitura labial. Aí tem que fazer um curso de perito, né? Porque tem... Depois do VAR, né? Ficou difícil ler os lábios do juiz. Agora vai tudo lá na tela, né? Bom, enquanto o Reginaldo resolve o problema de áudio dele. Tá. Agripino, meus parabéns, como sempre, como você coloca as coisas. Quando você fala de ter 70 ou 78 agências reguladoras, e você mencionou o trabalho da ANTAC, que influi diretamente na nossa atividade, sem dúvida que a Resolução Normativa 18 tem que ser levada em consideração e, pelo menos, como uma primeira tentativa de harmonizar direitos e deveres
dos usuários do direito marítimo internacional, mas é claro que, para quem acompanhou todos os longos debates, acho que 3, 4, 5 anos de debates que a ANTAC promoveu para chegar naquele texto, acho que foi isso, não foi, Agripino? Uns Foi, 4 ou 5 foram duas anos, mais ou audiências menos, públicas. de audiências Eu acompanhei públicas, de bastante isso aí. audiências. A verdade é que falta muito para que haja alguma harmonia de interesses, de deveres ou responsabilidades. Então, até onde você, no seu trabalho, com o apoio... Só um minuto, Felipe, eu estou numa ligação internacional, já volto. Voltarmos como intervenientes no processo, especialmente aquele que... Deu uma travada aí. Deu uma travada no conteúdo dele. O seu Wilson, ele é da área de agenciamento ou despacho? Despachante? Os dois. Os dois, né? Os dois. Bem, travou, não sei se vai voltar a conexão. Enquanto está voltando a conexão do senhor Wilson Brown, eu só preciso deixar... O Elcio voltou aqui, ó. O seu Wilson está aqui do lado aqui. Acho que ele já... Tá. O microfone está desligado. O seu microfone está desligado. Isso, agora ligou. Então, de novo, para agradecer, e você tocou nesse ponto-chave, nesse calcanhar de Aquiles ainda dentro da navegação, que é a Resolução Normativa 18, mas é o que tem para hoje, como a gente costuma dizer. Isso. E vou pedir autorização para a Ana encaminhar isso para o presidente Luiz Ramos, que nós não abandonemos o texto da RN 18 tal como ele é hoje. Que nós continuemos trabalhando, se puder contar com a tua experiência, com a tua maturidade profissional, aperfeiçoando, né? Para que nós possamos, de forma periódica, apresentar sugestões, não digo de revisão, mas de compreensão do texto da RN. Eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi lá que havia esse regulamento. E aí nós começamos a fazer um trabalho de denúncias, ANTAC, CAD, TCU, até que a ANTAC resolveu criar uma agenda positiva. No primeiro momento, ela demorou um pouco, nós começamos a chamar de agenda cansativa, não era mais a agenda positiva. Aí ela finalmente criou um grupo de trabalho, porque nós estávamos tendo muito problema de omissão de porto, com cobrança de armazenagem, e ela não resolvia. E aí nós mostramos que ela tinha que enfrentar esse problema, porque ela era de transporte aquaviário. Num primeiro momento, nós solicitamos que o armador estrangeiro ele só operasse mediante outorga de autorização. Na primeira minuta de norma da ANTAC, que foi colocada em audiência pública na Fiesp, eu tive aí, a Centronave apareceu e pediu para tirar e colocar o agente intermediário. Então, na segunda versão, o agente entrou através de um cadastro e o armador estrangeiro ficou fora. Então, isso eu acho que é um problema. E até gera uma violação da isonomia, porque se a EBN de transporte marítimo de contêiner opera no Brasil, estou falando aqui do transporte de contêiner, como é que um outro prestador opera sem outorga? Então, isso é um problema. Na aviação civil, todas as empresas aéreas de transporte aéreo de passageiro de carga estrangeira, elas têm outorga da ANAC. Então, lá você tem um poder... Isso ficou para quem é que ficou com esse problema na mão? Os agentes intermediários, aqueles que não fazem parte do grupo dos armadores. Então, isso eu acho que é um problema que vocês têm que aprofundar, né? Agora, com a Lei Geral das Agências, existe a análise de resultado regulatório, e se isso for um problema, uma disfuncionalidade que gera insegurança jurídica, prejuízo para os agentes, vocês têm que comprovar isso, evidenciar e, se for o caso, fazer uma proposta de revisão na norma. Uhum. Tá? Isso porque já está foi desequilibrado. dito, Agripino, isso já foi dito. E a resposta clássica da ANAC é: nós não interferimos em contratos privados. É a resposta clássica quando não há muito interesse em mexer naquilo que é o status quo. A resposta clássica que nós ouvimos durante algum tempo é: nós
nós normatizamos, nem regulamos, nós normatizamos, mas nós não vamos interferir e nem vamos regular contratos privados de trabalho. Ponto final. Bom, aí tem que analisar, porque se isso for uma externalidade negativa, essa conduta da ANTAC, isso cabe um trabalho na ANTAC e esgotou a competência da ANTAC. Nós não temos resposta para essa afirmação. Tá, mas vocês foram ao TCU para, né, tentar fazer com que... O dia que você estiver em São Paulo, se você nos der a honra de vir... Muito do que a ANTAC está fazendo é por puxada de orelha do TCU. Eu acho que você deve vir, inclusive porque... Puxão de orelha do TCU. Agripino, até onde você se lembra, nós tivemos, eu acho que foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o segundo seminário que a Ana conduziu, que nós falamos exatamente de demurras, ficou uma grande discussão no início, qual seria o tema que nós iríamos tocar, e no final se focou em cima do demurras, e foi... Você participou, você estava lá, você falou muito sobre isso. Né? Então, para mim é um tema ainda muito obscuro. E o demurrage é uma das coisas. É uma, não. O demurrage é uma das coisas. É importante, mas tem outras. É uma das coisas. Claro. Mas é um ponto que gera enormes prejuízos, de um modo geral, para a comunidade que utiliza o serviço marítimo. Isso mesmo, sem dúvida. Então, sem dúvida. Ana, eu não quero tomar adiante... à disposição porque... aí, Wilson. Tá? Então, peraí. Eu acho que Ana, os problemas têm que ser resolvidos tecnicamente. Conversa com o Luiz, porque, lógico, o direito e a responsabilidade é dele. Numa oportunidade que o Agripino... Você já voltou a trabalhar, Agripino? Não, eu estou trabalhando direto aqui. Não, mas você não está no teu escritório. Não, eu estou em Belo Horizonte, mas eu trabalhando aqui direto. Eu volto para Santa Catarina amanhã, porque minha mãe entrou na UTI na sexta e saiu... Eu vim na sexta, comprei a passagem, né? Mas estou trabalhando normal. E ela está saindo hoje da UTI e vai para o quarto. Ela mora aqui com a minha irmã. Avisa, por favor, a Ana, quando você tiver um compromisso para São Paulo, não é urgente, também nada é tão crítico, mas na tua próxima oportunidade, se você, inclusive, puder estender, além da tua agenda, estender por um dia, e esse dia você puder dedicar a estar conosco no sindicato e nós conversarmos com você. Ótimo. Porque eu vejo de forma muito relevante voltar a falar sobre o texto que hoje é norma de trabalho e olhar que chances nós temos de mexer em algumas coisas, porque demurrage é só uma das coisas, só uma delas. É só uma. Muito obrigado, parabéns pela tua palestra. Mas tem outras também, né? Obrigado, Wilson. Eu que agradeço. Ana, você, por favor, fala com o Luiz, diga... Sim. Eu não falei sugestão porque o Luiz vai puxar minha orelha, né? Mas diga que é uma ideia que surgiu na conversa, né? Na próxima oportunidade que o Agripino estiver em São Paulo, se ele puder estender ou adiantar por um dia a vinda dele, de sorte que nós possamos nos sentar com a diretoria ou com um grupo pequeno para poder conversar sobre o que ele falou. E que as pessoas que estão participando aqui, se quiserem participar, que venham também. Sim. A CTC não é uma seita. Também. Alexandre, Reginaldo é do grupo. Guilherme, Tatiane está em Brasília, não vai vir. Não, vem também, Tatiane. Pronto, é uma oportunidade de ver você. Lúcia, Henrique e todos os que estavam antes aí, que participaram e que quiserem. A CTC e o Sindicomes não são duas seitas secretas. Né? Ninguém anda de capuz branco fechado, né? Então venham também, mantenham contato com a Ana e venham participar e venham ouvir e venham comentar o que vocês acham. Você usou uma palavra interessantíssima, Agripino. Você falou do saber dos nossos juristas, do saber dos nossos advogados, do saber dos nossos juízes, mas falta o chão de fábrica, compadre. Falta a raiz, isso aí. E não vai resolver esse problema lá em Brasília. Se essa informação não chegar tecnicamente... Não vai. A ANTAC não vai. E ela tem que ouvir, porque é a função dialógica dela. É uma obrigação dela. Até porque você, como advogado, sabe que existem áreas especializadas. Você tem um direito de trabalho, mas você não tem uma vara de direito marítimo. Isso, Me convidaram agora para dar uma palestra uma discussão, de abertura. Com todo respeito,
uma discussão sobre direito marítimo pode cair na mão de um juiz em Jaboticabal que talvez nunca viu a praia. O cara nunca viu a praia. Wilson, eu vou te dar rapidinho, Ana. Eu sei que você está aí. Em 2007, eu tive num caso aqui em Itajaí, que era uma cobrança de demurge. O valor estava um pouco acima. O meu cliente era um importador, queria pagar. E aí o juiz, olha, em Itajaí, o juiz já tinha 8 anos de Itajaí, disse, doutor, ele leu assim, NVOCC, BL, Incoterm, FOB, Free Time, essas expressões. Ele veio com, doutor, eu não sei, os senhores já fizeram acordo? Aí eu falei, não, excelência. Ele disse o seguinte, pois bem, eu vou dar aí uns 20 minutos para o senhor ficar à vontade, eu vou ser sincero, eu vou dizer para os senhores que eu não sei nada sobre isso aqui. Se os senhores não fizerem acordo, eu vou julgar o caso. Vai para a sentença. Ele vai jogar no direito comercial. Eu vou ele jogar, vai jogar no então direito faça comercial. Um acordo. Eu sei de um pouco e aí fizemos um acordo. Eu tenho palestra para ministro do STJ também, esforçado, ele não consegue entender. O Alexandre quer falar. Alexandre, por favor. Liga o microfone, Alexandre. Boa tarde a todos novamente. Não, só para comentar uma passagem na Demurge, e tem um cliente que nós atendemos que teve um armador que quis cobrar uma tutela antecipada, né? Ou seja, né, ele via e-mail, registrou o processo que teríamos que fazer um agendamento antecipado para ele poder autorizar a devolução do container vazio, que já estava imputando o Demurge, né? Aí eu abri uma... Isso. Abri uma reclamação integral do valor. Isso. Pagamento integral da Demurge. Nós conseguimos eliminar na ANTAC, né? É um armador francês, né? Isso. Nós conseguimos eliminar porque isso viola o princípio de eficiência e um princípio básico do direito marítimo, que é o dever de mitigar o dano do cliente. Não, perfeitamente. Se o cliente está devendo 100 mil e ele só tem 50 mil, ele tem que receber os 50 mil, informar o débito de vazio para ele DVD e depois vai cobrar os 50 mil. Ele não pode agravar o dano do cliente dele. E era isso que ele queria. Então, nós conseguimos eliminar para suspender isso aí. Né? Eu abri uma reclamação na ANTAC e a ANTAC, por sua vez, acionou o armador. O agente de carga ficou me ligando umas 50 vezes para tirar o processo em si, mas eu não tirei, obviamente, está correndo, né? Que é um abuso, né? Porque ainda mais nos dias de hoje, né? Com a pandemia, né? Está havendo uma curva de aprendizado na ANTAC para ela entrar mais no setor marítimo. Ela era muito distante, até antes da RN 12, da RN 18, ela era muito distante. Ela não sabia o que era omissão de porto, ela não tinha noção do que era o setor marítimo. E um pouquinho, sabia mais do setor portuário. Agora ela está entrando nisso aí. Tá? E com essa nova norma que eu falei, da Lei Geral das Agências, o uso a obrigatoriedade do AIR, do ARR, que é a análise de resultado regulatório, ela vai ter que fazer periodicamente, a cada 3, 5 anos, a análise daquelas normas para fazer ajustes e até mesmo, se for o caso, revogá-las. Né? Então, isso aí é bom para quem está no setor. Não é 100%. Nós não, no meu nome, a ANTAC não tem o nome de Messias, nem eu também, não fazia, mas melhorou bastante. Tá? Já temos alguma coisa, aí o Alexandre está dando um testemunho. Tá? Que bom. Legal, legal, gente. Pessoal, eu quero aqui agradecer a presença de todos. Muito, muito obrigado a todos pela presença. Mestre Oswaldo Agrippino, obrigada por ter aceitado aí o convite para trazer mais saber, mais conhecimento, porque, na verdade, não foi discussão, né? Foi troca de informação, trazendo aí conteúdos fidedignos para os associados, para as entidades que sempre procuram o Sindicomes ACTC, sempre busca as informações que a gente sempre posta. Nós temos por obrigação e temos esse carinho, esse zelo para quem está aí do outro lado, que sempre nos procura todos os dias e tem a gente como referência. E para vocês que estão online, não percam, no próximo dia 3 agora de novembro, dia 3 de novembro, nós vamos ter o nosso primeiro Comitec 100% virtual. E o tema é eficiência logística portuária, na qual temos à mesa o nosso mestre aqui presente na webinar, o Dr. Oswaldo Agrippino, o Dr. Sidney Lostado
tá? Do canal Papo de Comex, o Dr. Walter Tomás Júnior, que vai estar trazendo aí toda a questão do programa OEA para nós, no Comitec, o senhor Nilson, tá? Do terminal Eudimarco, e ele vai falar sobre tanta questão dos terminais, a operação do NVOCC, o Concais, o Pirmauá e o Contermas de Santos. E nós temos também à mesa o Dr. Oswaldo Castro Neto, que é delegado da Fiat Alacate e é assessor também jurídico do Sindicomes ACTC, que vai falar sobre jurisprudência atual do CAF no comércio exterior. Então, não percam, se você ainda não fez a sua inscrição, está aqui no chat o nosso endereço, eventos@sindicomes.com.br. Acompanhe as nossas plataformas, acompanhe os nossos canais, na qual a gente tem trazido aí vários assuntos, várias pautas, e adiantando para vocês, o Dr. Oswaldo Agripino, em parceria com o Sindicomes ACTC, estará em breve ministrando os seguintes cursos: Direito Marítimo e Direito Portuário, para vocês, associados e entidades que faz parte dessa casa. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, um ótimo descanso, e na quinta-feira esse conteúdo sobe nas nossas plataformas para que você venha assistir e compartilhar com seus amigos, tá ok? Gente, muito obrigada, um grande abraço de todos os Sindicomes ACTC para vocês. Estamos à disposição. Parabéns. Grande beijo. Parabéns a tchau, todos. tchau. Obrigada, mestre, muito obrigada. Obrigado a vocês. Aprendemos tchau, bastante. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.